para vocês, né? Como é que vocês lidam com o fracasso? Como é que vocês lidam com as derrotas pessoais que vocês enfrentam, né? É importante nós pensarmos nisso. Você se afasta de Deus diante dos fracassos pessoais? Você reclama? Você guarda um certo rancor de Deus assim, quando você sofre algumas derrotas na vida ou alguns fracassos? E pense então pelo outro lado, como você lida com as conquistas? Você se orgulha, né? Você acha que fez por merecer, que é bom mesmo? Você de repente se esquece de Deus diante das conquistas pessoais? Se esquece daquele que te abençoou, daquele que esteve com você durante cada passo e cada momento? Como você lida com as conquistas? Você se orgulha? Você se torna soberbo? Essas perguntas elas são importantes. Lidar com fracasso e lidar com conquistas pessoais. A nossa vida é composta dos dois. A nossa vida é feita de fracassos, muitas derrotas, e a nossa vida é feita de conquistas, de vitórias, de sonhos que almejamos e que se realizam, ou sonhos que desejamos e que fracassam. A vida é feita disso. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque esse trecho que eu separei aqui para que nós estudássemos, 1 Samuel, capítulo 4 até o 7, esse trecho aqui nos fala precisamente sobre isso, sobre derrotas e sobre vitórias. Nos fala sobre fracassos e sobre conquistas. E por trás disso, por trás da descrição dos fracassos de Israel e por trás da descrição das vitórias de Israel, existe uma lição extraordinária por trás disso. Então, esse trecho aqui que eu selecionei nos ensina precisamente como lidar tanto com os fracassos quanto com as conquistas e com as vitórias. Então, como que a gente lida com isso? Esse trecho nos ensina basicamente isso. Então, fiquem tranquilos que a gente não vai estudar todos os capítulos, mas especificamente dois. O capítulo 4, que nos descreve aqui uma terrível derrota, um terrível fracasso de Israel, e o capítulo 7, que vai nos mostrar uma vitória extraordinária, uma conquista grandiosa que Israel obteve 20 anos depois do relato aqui descrito do capítulo 4. Então, primeiro aqui vamos para o fracasso. Como lidar com fracasso e com as conquistas da vida. Primeiro, o fracasso é o que o capítulo 4 descreve para a gente. Você precisa entender e se lembrar um pouco do que está sendo tratado no livro de 1 Samuel. Esse livro aqui, ele narra aquele período da história de Israel que antecede a monarquia, antes que houvesse rei em Israel. Vocês se lembram? Nós já estudamos várias vezes, por exemplo, o livro de Juízes. Então, esse período dos juízes, eram homens e mulheres, como Débora, que Deus levantava como líderes da nação de Israel para conduzir o seu povo no período que ainda não havia monarquia, o período em que ainda não havia rei sobre Israel. Aí tinha aquela célebre frase que se repetia constantemente no livro de Juízes, não é? Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Era um período de confusão moral e religiosa em Israel. Israel não tinha um monarca, não tinha um rei. Juízes se erguiam para conduzir o povo durante a opressão dos seus inimigos, mas muitos dos seus juízes também eram moralmente questionáveis, como Sansão e tantos outros. Era um período de balbúrdia, de confusão em Israel. O povo se afastava de Deus em plena rebelião à sua lei e à sua palavra. Então era um período muito complicado da história de Israel. Quando você começa a ler, você percebe sempre essa montanha russa. O povo de Deus, ora está obedecendo a Ele, e ora então declina e começa a abandonar os preceitos do Senhor, e uma geração inteira se perde. Aí depois vem um outro juiz e o povo volta a servir a Deus de novo. É um tempo de confusão espiritual.
é um tempo de rebeldia moral. E é nesse momento aqui que o texto nos coloca, nesse momento histórico. Deus levanta um juiz, esse líder era Eli. Os seus filhos praticamente já haviam sido condenados pelo Senhor por causa de suas falhas morais e espirituais também. E agora o povo de Deus estava diante de uma situação em que seus arqui-inimigos, tão conhecidos como os filisteus, estavam atacando a eles. E aqui nós vemos duas derrotas. Não sei se vocês prestaram atenção no capítulo 4. O capítulo 4 inicia com uma derrota, dizendo aqui no versículo 2 que no primeiro combate, 4.000 homens israelitas foram mortos. É o que está no versículo 2 do capítulo 4. É a primeira batalha, eles sofrem uma derrota vergonhosa. E aí, então, eles têm uma ideia. Opa, nós falhamos, nós fracassamos, nós fomos derrotados, vamos trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Era aquela caixa de madeira revestida de ouro, as tábuas dos 10 mandamentos estavam lá, o cajado de Arão, o maná. Então, aquilo simbolizava a aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo. Deus havia estabelecido uma aliança com Israel, dizendo: vocês, se me obedecerem, é o que diz Deuteronômio, se me seguirem, se forem obedientes à minha lei, eu os abençoarei, vocês serão vitoriosos em todas as batalhas, vocês serão uma bênção onde vocês estiverem. Então, eles tiveram essa ideia: vamos trazer a Arca da Aliança que vai dar tudo certo. E nós lemos o texto. Eles trouxeram a Arca da Aliança, se animaram, o exército inimigo, os filisteus, ficaram apavorados, falaram: olha, os deuses desceram sobre o acampamento de Israel, e são os mesmos que os livraram do Egito. E eles ficaram apavorados, mas nós sabemos o resultado. Está descrito no versículo 11. Qual foi o resultado dessa segunda batalha, mesmo com a Arca da Aliança? Diz: então os filisteus, os inimigos de Israel, dos judeus, atacaram. E Israel foi derrotado, fugindo cada um para sua tenda. Houve grande matança, pois foram mortos 30.000 homens de infantaria de Israel. E a Arca de Deus também foi levada. Essa derrota foi a pior de todas. Na primeira, 4.000 baixas no exército israelita, e nessa, 30.000. Ainda perderam a Arca da Aliança. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, morreram. Você conhece a história? Eli, que é o sacerdote, o profeta, o juiz de Israel, ao ouvir a notícia também morre. É um período de catástrofe, de tragédia. Uma derrota terrível. Muitos motivos poderiam ser elencados aqui para tentar entender por que eles foram derrotados, mas pelo menos dois nós poderíamos destacar aqui. Primeiro, por que eles foram derrotados? Por causa dos seus próprios erros. Por causa dos seus próprios erros. A gente sabe, por exemplo, quando acontece a primeira derrota, que eles se perguntam: por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu isso? Qualquer outro exército naquela época, se eles fossem derrotados, eles pensariam: bom, nós fomos derrotados, faz parte da vida. Ganha-se hoje, perde-se amanhã, faz parte. Mas Israel tinha uma aliança com Deus, e a aliança dizia que se eles fossem obedientes, eles venceriam todas as suas batalhas. Então eles entenderam: olha, aconteceu alguma coisa, porque nós fomos derrotados. Só que eles não entenderam o cerne do que havia acontecido. O que havia acontecido é que eles haviam sido derrotados por causa de seus próprios erros, falhas. Existem basicamente, poderia-se falar de outros, mas pelo menos 2 tipos de sofrimento na vida. Tem um sofrimento que é natural, por exemplo, uma doença. É um sofrimento natural. Todo o corpo envelhece, as células se degeneram, o sofrimento natural. Uma doença é um sofrimento natural. Uma vez eu encontrei um senhor no ônibus, nós estávamos indo para a igreja, ele também estava indo para outra igreja, E aí ele estava conversando e ele falou assim: não, eu não fico doente, não. Não fico doente. E nunca fiquei e nunca vou ficar. E eu fiquei pensando: como é que esse sujeito vai morrer? Ele não vai morrer. Ele já vai direto, Então, não fico doente. A doença é um sofrimento natural. Desde Adão e Eva, desde a queda, lá em Gênesis capítulo 3,
o mal natural, que é o sofrimento natural, está presente nesse mundo. E ele só vai ser extinto pela ocasião da volta de Jesus, quando ele retornar novamente. Então, o sofrimento natural, o sofrimento da vida, ou, de repente, a natureza, literalmente, né? Uma tsunami, tornados, sofrimento natural. Mas tem um sofrimento que é chamado sofrimento moral. O sofrimento moral é o sofrimento infligido por agentes morais. Você e eu somos agentes morais, né? Tudo que nós fazemos moralmente tem efeito sobre nós mesmos e sobre outros, né? Então, o cônjuge que trai o seu esposo, a sua esposa, ele não somente causa sofrimento a si mesmo, mas também sofrimento ao outro. E esse sofrimento que essa outra pessoa está passando, a dor de ser traída, a dor de ser abandonado, enfim, esse é um sofrimento chamado moral. Ou seja, foi causado por alguém, por um agente moral. Uma violência, eu fui assaltado. Esse sofrimento que eu estou passando é um sofrimento moral. Por que sofrimento moral? Porque um agente moral, uma pessoa, um ser humano, causou esse sofrimento, né? Então, qual dos dois sofrimentos que Israel está aqui passando? É o natural ou é o moral? É o moral. Por quê? Porque o que estava acontecendo aqui era, naturalmente, consequências de suas próprias falhas, de seus próprios erros. E isso significa dizer que, às vezes, alguns fracassos que nós temos na vida são decorrentes precisamente disso, né? Imagine a pessoa que é desonesta no seu trabalho e depois ela é despedida e ela diz assim: por que Deus está permitindo uma coisa dessa, né? Por que Deus, puxa, né? Estava bem nesse emprego, Deus me despediu, né? E Deus está dizendo assim: não foi eu não, foi você, né? Uma consequência de suas falhas. Nem todo sofrimento que nós enfrentamos é dessa natureza. A gente já falou, uma doença, outras circunstâncias não são causadas por nós mesmos, mas alguns tipos de fracassos na nossa vida são decorrentes de falhas, de atitudes sem pensar, de decisões e escolhas equivocadas, e nós sofremos, então, alguns fracassos, algumas derrotas, né? Israel, especificamente aqui, estava lidando com as consequências dos seus próprios atos, né? Seus próprios erros. E aí eles escolheram um terrível fracasso. Então, em primeiro lugar, isso é um fracasso que decorria dos seus próprios erros. Agora, em segundo lugar, eles foram derrotados porque, e aí é uma outra questão, eles foram derrotados porque eles quiseram manipular a Deus. Manipular a Deus. Se vocês percebem assim na história, eles sofrem a primeira derrota, 4.000 baixas no exército, aí eles têm a ideia, vamos trazer a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança é um símbolo da aliança que Deus tem conosco. Então, se a Arca estiver conosco, o Deus da Arca também estará conosco, né? Só que a grande questão o pensamento deles nós perdemos a primeira batalha, e isso significa dizer que, se nós perdemos, eles poderiam ter pensado, pode ser por causa dos nossos próprios erros, das nossas próprias falhas, dos nossos próprios pecados. Mas em nenhum momento eles pensam nisso. Eles pensam simplesmente em trazer a Arca da Aliança, porque trazendo a Arca da Aliança, Deus ficaria meio que obrigado a abençoá-los. Essa é a questão. Deus fez uma promessa, a aliança dele foi estabelecida conosco, a arca é símbolo dessa aliança, vamos trazer a aliança e Deus vai ter que ficar meio que obrigado a cumprir essa promessa. E aí é o pior engano deles, porque aí eles sofrem a pior derrota que eles haviam sofrido até então. 30.000 baixas, perdem a arca, os seus líderes morrem, porque eles quiseram manipular a Deus. Em nenhum momento eles pensaram assim, puxa, acho que a gente precisa acertar a nossa vida, hein? Puxa, em nenhum momento eles pensaram assim, a gente tem que olhar para a nossa vida, tem uma coisa errada, o que está acontecendo? Não. Eles quiseram simplesmente manipular a Deus, trazendo a Arca da Aliança. E o que aconteceu é que a Arca da Aliança estava lá, mas o Deus da Arca não estava abençoando eles. E quando você pensa nisso, isso é muito atual.
Isso é muito atual. Porque ainda hoje, na religiosidade evangélica do Brasil, existem aqueles que acham que podem fazer a mesma coisa. Acham que podem manipular a Deus. Né? Então, assim, olha, eu vou dar o meu dízimo e eu vou manipular a Deus. Porque eu dou o meu dízimo, dei, ele vai ter que devolver. E ai dele se não devolve. Se ele não me devolver em dobro ainda, pelo menos, que eu quero com correção monetária, com juros. Né? Não, então, é como se as pessoas quisessem manipular a Deus. Né? Ao invés da arca, hoje tem outros amuletos aí, né? Sal grosso, rosa ungida. Tem gente que deixa a Bíblia no Salmo 90 aberto lá, né? É a Arca da Aliança, é mais ou menos isso. Eu vou deixar aqui abertinha e é como se de alguma forma isso trouxesse sorte, esse amuleto sagrado aqui. O simples fato de estar aqui significa que a bênção de Deus estará sobre mim. Israel é a prova viva de que isso não tem nada a ver. Israel levou a Arca da Aliança para a batalha, mas o Deus da Arca não estava abençoando eles. Eles falaram, Deus está dizendo assim, pode levar minha arca, pode levar, fica à vontade. Aliás, eu vou até fazer com que vocês a percam. Né? Pode levar, porque vocês não podem me manipular. Não é assim que funciona. Né? Vocês não podem. A vida toda bagunçada daquele pessoal, e eles achavam que era simplesmente isso, usar um amuleto sagrado. Então, isso ainda acontece hoje. As pessoas acham que simplesmente se valendo de amuletos sagrados, de recursos para manipular a Deus, como se Deus se submetesse a isso. Então, a segunda razão aqui pela qual Israel fracassou é um grande alerta para a gente. Por que eles fracassaram? Porque eles tentaram manipular a Deus. Eles tentaram manipular a Deus. Não se manipula a Deus. Né? Não se manipula a Deus. O dízimo não é uma forma de manipular a Deus. A oração de madrugada não é uma forma de manipular a Deus. Senhor, estou orando 3 horas, hein? Vê se cumpre isso, o trato, hein? Eu faço a minha parte, o senhor faz a sua aí. E, sabe, a gente não manipula Deus. Deus é soberano? Deus é soberano. Deus faz como quer, quando quer. Ele faz segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Nós não manipulamos a Deus, sabe? Não manipulamos. Mas Israel achava que poderia manipular a Deus. Levou a arca, mas não teve a bênção de Deus naquela batalha. Eles sofreram uma terrível derrota. Uma terrível derrota. Então, primeiro, fracassaram por causa dos seus próprios erros. Segundo, fracassaram porque tentaram manipular a Deus. E aí, então, a história não acaba por aí. Que bênção, né? A história do povo de Deus não acaba em fracasso. Né? A história do povo de Deus não acaba em derrota. Nós vamos ver que a narrativa continuará, e aí o capítulo 7 vai chegar e nos mostra, então, que Deus concedeu vitória e conquista para o seu povo. Entre o capítulo 4 e o capítulo 7, 20 anos, né, se passaram. Então, entre esses 2 capítulos, né, entre o capítulo 4 e depois o capítulo 7, você tem um lapso temporal aqui de 20 anos. No capítulo 4 ainda era Eli morre no capítulo 4, o juiz de Israel, e aí assume em seu lugar um grande homem de Deus que foi Samuel, né, o escritor do livro, né, do primeiro livro aqui. Ele assume, se torna o juiz de Israel. E aí, então, nós temos uma descrição extraordinária de uma vitória grandiosa que Israel conquista. Eu queria ler essa vitória que eles conquistam com vocês aqui. Capítulo 7, por gentileza, a partir do versículo 3. Nós vamos ler agora a vitória. Né? Já lemos a derrota, agora vamos ver aqui a vitória. Capítulo 7 diz assim, versículo 3, né? Na tradução aqui, na minha Bíblia, está assim. E Samuel falou a todo o povo de Israel, 20 anos depois, hein? Se quereis voltar ao Senhor com toda a sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Baalins e os Astarotes e cultuaram somente ao Senhor. Samuel também disse, reuni todo Israel em Mispá e intercederei por vocês junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia
E ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso. E disseram então a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiro ele em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou a pedra e pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Grande vitória de Israel. Perceberam como que Israel estava vivendo afastado do Senhor? Primeira coisa que Samuel chegou e disse: olha, sirvam somente a Deus, tirem os seus deuses que estão aí em sua casa. Israel estava servindo a Deus e ao mesmo tempo servindo Baal, servindo Astarote, divindades cananeias, filisteias daquela época. Então, por causa disso, eles haviam sido derrotados pelos seus próprios erros. Mas agora eles venceram. E por que eles venceram? Porque houve conquista. Em primeiro lugar, porque diz o texto que eles voltaram o seu coração para o Senhor. É isso que Samuel diz. Ele toma a palavra diante do povo e diz assim: voltem-se de coração para o Senhor. Voltem-se de coração para o Senhor. Significa dizer que, olha só, Israel é o povo de Deus, mas o coração do povo de Deus não estava em Deus. Israel era o povo de Deus, mas o coração do povo de Deus não estava em Deus. E é isso que Samuel diz, ele diz assim: o coração de vocês não está em Deus. Voltem-se de coração para Ele. O coração de vocês está nos outros deuses. Essa expressão voltar-se, no Novo Testamento, ela vai ser descrita de uma outra forma. A palavra conversão. Conversão. Significa voltar-se. E isso é muito importante porque, pense só como que isso é curioso. Mesmo sendo parte do povo de Deus, ou sendo o povo de Deus formalmente falando, o coração não estava em Deus. E a mesma coisa pode acontecer, ou seja, a pessoa pode ter um nome no cadastro da igreja, a pessoa pode frequentar uma igreja cristã, a pessoa pode estar em um templo cristão, pode estar no cristianismo, formalmente inserido no cristianismo, mas pode ser que seu coração não esteja, de fato, em Deus. É aquilo que a gente fala, a pessoa se veste como crente, tem a roupa de crente, tem a fala de crente, anda como crente, mas não tem o coração de crente. Não tem o coração de crente. O coração não é de crente. O coração não é de quem foi salvo pela graça de Jesus. O coração não foi transformado ainda. O coração ainda não está posto em Deus. Isso é uma grande lição para a gente. Voltar-se de coração para Deus não é porque você faz parte de uma igreja, você precisa olhar para dentro do seu coração, para a sua vida. Então, está lá, Lucas capítulo 15, o pior perdido é o filho que ficou em casa, perto do pai. Estava perdido tanto quanto aquele que havia se afastado do pai. E aí, então, primeiro, venceram porque se voltaram de coração para Deus. Segundo lugar, venceram porque confiaram exclusivamente no Senhor. Diz o texto aqui, versículo 4 do capítulo 7, e os israelitas lançaram fora os Baalins e os Astarotes e cultuaram somente ao Senhor. Essa expressão, somente, exclusividade, apenas ao Senhor. Apenas. Você pode pensar assim: bom, eu não tenho problema com ídolos. Não tem nenhum ídolo de pedra, de madeira, de metal,
diante do qual eu me encurve e eu adore. Mas no nosso tempo tem outros ídolos. Outros ídolos. O que é um ídolo? É tudo aquilo que concorre com Deus. Tudo aquilo que ocupa um lugar na sua vida que somente Deus deveria ocupar, isso é um ídolo. Né? Então, você confia em quê? No seu dinheiro, para sua segurança. Você confia em quê? Em Deus ou na sua reserva de emergência, né? Ou você confia no seguro-desemprego? Em que você confia? Porque a nossa confiança deve estar posta somente em Deus. É Deus que me sustenta, né? Então, a quem você ama mais do que tudo? Porque se você amar outra coisa, senão Deus, outro a não ser Deus, isso é também um ídolo. Um grande reformador cristão, né, da época da Reforma Protestante, chamado João Calvino, dizia isso, né, que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Ele fica colocando coisas no coração, em um lugar no coração em que só Deus deveria estar. Só Deus deveria estar. Então é importante nós pensarmos, será que eu estou dando um espaço no meu coração que pertence somente a Deus? Uma devoção absoluta àquilo que, na verdade, essa devoção deveria ser oferecida, destinada, orientada apenas a Deus. Então, existem muitos ídolos ainda no coração do ser humano. Pode ser a luxúria, pode ser a soberba, o orgulho, pode ser a ambição. Tantas outras deidades ainda existem em nosso tempo. Então, a grande questão é se o nosso coração não abriga também ídolos. Israel confiou somente no Senhor, jogou fora os ídolos, né? A derrota que eles haviam sofrido ajudou eles a quebrar os ídolos do coração deles, né? E por isso que eles obtiveram a vitória. E qual que é a grande questão? Qual que é a grande lição? A gente já viu derrotas e vitórias, porque eles perderam, porque eles ganharam, porque eles fracassaram, porque eles conquistaram, porque eles foram derrotados e porque eles alcançaram a vitória. Mas o que eu queria dizer para vocês é que nem a vitória e nem a derrota é a grande questão desse texto aqui. Esse não é o cerne do texto. Talvez esse não seja o cerne nem da Bíblia. A Bíblia e Deus, na verdade, não enfoca tanto nem nas nossas derrotas e nem em nossas vitórias, nem em nossos fracassos e nem em nossas conquistas. Porque a gente acha assim que se eu sirvo a Deus, então é vitória, 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 conquista, conquista e conquista. De uma certa forma mas a gente vai entender por que é dessa forma. Mas o que eu estou dizendo é que o grande assunto desse trecho não é a derrota de Israel e nem é a vitória de Israel. Mas é o Deus que está operando na derrota e na vitória de Israel. É o Deus que está por trás da história, conduzindo, né, a história. E isso, quem conseguiu entender foi Samuel, no versículo 12. O coração do trecho, capítulo 4, 5, 6 e 7, é o versículo 12. O versículo 12, Samuel, depois da vitória, diz... Vocês conhecem esse texto, né? Um texto bem conhecido. Samuel diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Só um homem sábio como Samuel poderia dizer isso. Até aqui. Olha essa expressão. Até aqui. Eu fico pensando, imaginando as pessoas que estavam perto de Samuel, né? Acabaram de vencer, acabaram de ter uma conquista. Aí Samuel vai lá, faz um monumento e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí, só que eu imagino as pessoas dizendo, até aqui? Não, Samuel, acho que você errou, né? Aqui nos ajudou o Senhor, porque aqui nós vencemos. Aqui no capítulo 7 nós vencemos. Então, aqui nos ajudou o Senhor. Agora, no capítulo 4, a gente sofreu 2 derrotas. Lá o Senhor não estava ajudando a gente. E Samuel poderia estar dizendo, não, lá também. Porque até aqui significa algo ininterrupto, até. Desde lá até aqui, o Senhor não deixou de nos ajudar. Seja na conquista ou seja na derrota, o Senhor está nos ajudando em todo o tempo. Só que é difícil entender isso, e é difícil aceitar isso, que esse Deus, para nos ajudar, ele se vale tanto de conquistas quanto de derrotas e fracassos. Deus usa
Ambos. Deus usa ambos. Porque Deus está fazendo uma obra em nossas vidas para a qual Ele se utiliza tanto de fracassos, tanto de derrotas, quanto de conquistas e de vitórias. Deus não está muito preocupado se você vai ter o carro do ano, isso ou aquilo, essas conquistas pessoais. Ele está interessado em como essas conquistas irão trabalhar no seu coração, ajudar você na santificação, ajudar você a se aproximar cada vez mais dele. E se para isso as derrotas forem uma bênção, então ele vai usar derrotas também para isso. Quando você olha para o que Samuel diz, você entende, entendi então. Porque aquelas derrotas que eles sofreram, Samuel entendeu. Olha, aquelas derrotas nos ajudaram em duas coisas. Naquelas derrotas que nós sofremos, nós aprendemos uma grande lição e o nosso coração se voltou para o Senhor e nós passamos a confiar exclusivamente nele. Então, se aquela derrota ajudou a minha vida para que meu coração se voltasse somente para Deus, e se aquela derrota que eu sofri me ajudou a confiar exclusivamente em Deus, então aquela derrota no final foi uma vitória. É isso que Samuel estava entendendo. Ele estava dizendo assim, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque aquelas derrotas Deus usou para o nosso bem. Nosso coração se voltou para o Senhor. Nós confiamos exclusivamente no Senhor. Então, no final das contas, isso foi bom para a gente. Isso foi bom. É isso que Paulo tinha em mente quando ele escreveu assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Derrotas e vitórias, conquistas e fracassos. Deus se utilizará de tudo isso para que o nosso coração se volte cada vez mais para Ele, para que nós confiemos cada vez mais nele. E se as derrotas servirem para isso, que elas venham. Isso significa dizer que a mão de Deus está sobre a sua vida, não somente quando você está com saúde, mas quando você está também doente. A mão de Deus está sobre a sua vida não somente quando você está empregado, mas quando você está desempregado. A mão de Deus está sobre a sua vida não somente quando você está celebrando conquistas pessoais na sua vida, mas quando você está sofrendo os fracassos pessoais. É isso que o Salmo 23 ensina, que o Senhor é nosso pastor nos campos verdejantes, nas águas tranquilas, mas que Ele também é o nosso pastor quando nós atravessamos o vale de sombra e de morte. E nós não tememos mal algum, porque Ele está conosco. Né? Seja no vale, seja nos campos verdejantes, seja na derrota, seja na conquista. Deus está ao nosso lado, nos ajudando, nos amparando. A mão dele está sobre nós, a graça dele continua sobre as nossas vidas. Ele continua trabalhando em nós. Essa boa obra de